Estante BSM, um papo sobre livros para quem não vive só de ler notícia. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Estante BSM. Me chamo Stephanie Onesco, sou historiadora e professora. Esse é um podcast do jornal Brasil Sem Medo. E para você conhecer melhor o nosso jornal conservador, acesse brasilsemmedo.com.br. Para quem é assinante do BSM, você sempre recebe um cupom de desconto para comprar na nossa livraria. Então aproveitem! No podcast de hoje, iremos debater e comentar um livro valioso em conselhos a aspirantes ou a políticos de direita, intitulado Cruzado de Direita, um guia para entender o povo e nocautear a esquerda em todas as eleições. O livro foi lançado pela editora Estudos Nacionais em fevereiro de 2020. O autor do livro é Guto Peretti, nascido em Londrina. Ele é engenheiro civil, mas o que gosta mesmo é de escrever e irritar esquerdistas. E para esse terceiro encontro, contaremos com a presença do diretor executivo do jornal Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo, meu parceiro aqui de guerra. Seja bem-vindo, Silvio. Oi, Stephanie, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Aguentando aqui, né, o isolamento da pandemia, do coronavírus, mas acredito que vamos sobreviver. Então. Sim, esperamos. Vamos lá, então. Hoje eu e Silvio, então, vamos falar sobre o livro, ressaltando aí os aspectos que consideramos relevantes para a política brasileira e para o debate aí, né, da política de direita. Primeiramente, eu vou trazer aqui para o entendimento dos nossos ouvintes uma breve explicação sobre o tema central da obra e seus objetivos. O livro, como se intitula, é um guia para entender o povo e nocautear a esquerda em todas as eleições, e oferece lições claras e fáceis para o aspirante ao poder entender o mecanismo por trás das guerras de narrativa, quando elas se manifestam em debates públicos. O autor pretende, por meio do livro, trazer ao conhecimento do público brasileiro conceitos e ferramentas que são amplamente difundidos em países com quadros políticos mais estabilizados e democracias mais maduras. A esquerda já usa estratégias e táticas intuitivamente, colocando a direita em posição defensiva o tempo todo. O autor alerta que enquanto a direita não se apossar de estratégias e alinhar o seu discurso para atingir o coração das pessoas, as vitórias continuarão sendo raras, suadas e por pouco. A ideia do autor é clara e urgente. Ou a direita aprende a debater e compreende a guerra política, ou será tragada e retornará ao anonimato. Bom, vamos dar início então, Silvio, abordando um tema que hoje já é motivo de discussão. O autor, ele traz, né, ali no início da obra, ele fala ali um pouco sobre os conservadores e liberais. Ele inicia ali fazendo algumas considerações sobre a esquerda e a direita, e a partir disso, quando ele fala sobre a direita, ele ressalta a necessidade de uma união, se não política, ao menos eleitoral, entre liberais e conservadores. Ele menciona que a luta da esquerda é, acima de tudo, uma luta contra a liberdade. E aí ele diz, se a defesa da liberdade não é um valor suficiente para a direita se unir, então nada mais é. Nesse sentido, né, para o autor, tanto liberais quanto conservadores precisam se unir para derrotar a esquerda nas eleições. E aí, Silvio, a gente pensa o seguinte, né? Apesar disso ter acontecido aí mais ou menos na última eleição, hoje estamos vendo aí um quadro instável dos liberais brasileiros em relação aos políticos conservadores. Enquanto a esquerda aí se aglutina muito bem em torno das suas pautas, da defesa aí dos políticos de esquerda, nós estamos vendo um processo curioso, no mínimo, aí dos liberais, que estão criticando até mais os conservadores do que a própria esquerda. Até que ponto aí, Silvio, vamos ter o apoio de alguns liberais brasileiros ou vice-versa? Como é que está isso? Bom, Stephanie, eu sou de uma época em que essa distinção não existia, né? Uhum. Quer dizer, lá no começo dos anos 2000, né, durante os anos 90, né, finalzinho dos anos 90,
ninguém falava assim, liberais e conservadores. Aliás, o termo que normalmente se usava era o pensamento liberal conservador. Sim. Né? Uma junção aí, né? E aí os próprios liberais começaram a fazer uma distinção, né, baseada num texto do Hayek, né, que diz: por que eu não sou conservador? Uhum. Né, que ele criticava uma ala da direita continental europeia, né, sobretudo francesa, que era uma direita muito estatista, né, estatizante. Sim. E muito nacionalista. Né? E aí, como liberal só lê Mises e não lê nada de história, né? Então, assim, eles têm uma dificuldade muito grande em contextualizar as coisas e tomam aquilo lá como uma espécie de princípio, assim, né? Uhum. Então não posso ser um conservador porque o Hayek falou lá que ele não pode. Sim, mas não no contexto, né, do pós-guerra, onde o mundo inteiro estava lá em alerta com os nacionalismos e as políticas estatizantes, etc. Mas no Brasil, e aí acabam adotando, assim, tomando os termos por um valor muito lato, né? Mas no Brasil o cenário era outro, né? Quer dizer, tinha uma força hegemônica de esquerda, né? Claro. E a direita conservadora, né, que tinha alguma voz, ninguém era estatizante, todo mundo sempre foi liberal, né? Do ponto de vista econômico, sempre defendeu o livre mercado, né? A menor interferência do Estado nas transações, um Estado menor, né? Menos burocracia, etc. Sempre foi uma pauta da direita. Mas daí os liberais começaram a inventar que não, que tinha uma coisa diferente. E começaram a pegar, sobretudo, em algumas questões morais, né? Como, por exemplo, aborto, liberação de drogas, etc. Essas coisas sempre com aquele argumento assim: não, o Estado não é dono do meu corpo, ele não pode interferir nas minhas decisões. Então, se eu quiser me entupir de crack, ninguém tem nada a ver com isso. E é uma imoralidade. Mas isso aí é uma discussão de adolescente, assim, Quer dizer, eu nunca vi isso ser discutido seriamente, né, dentro da direita. Sim. Tinha lá as discussões de Orkut, Facebook e tal, mas, assim, ninguém discutia isso como pauta, né, como se isso fosse um assunto de verdade, entendeu? Isso sempre era um problema, assim, teórico, né, ficava lá no nível das abstrações. Quer dizer, você tinha no Brasil o crime organizado matando 70 mil pessoas por ano, e esses libertins discutindo essas bobagens, né? Então, assim, em geral, as pessoas entendiam, falavam: não, tá, isso aí a gente discute, conversa, mas isso aí não é importante, né? Então, essa união, para mim, sempre existiu, né? E eu mesmo não sei exatamente qual que é a diferença entre liberal e conservador, né? No Brasil, no sentido que esses termos... Mas no Brasil, você fala, né? No Brasil não dá para entender ainda essa diferença. Porque geralmente, Silvia, a gente sempre se coloca, né? Eu vejo o pessoal sempre se colocando aí. Sou conservador nos costumes, porém liberal na economia. E tem uma confusão louca em torno disso, né? E parece que os liberais não gostam muito dessa como a gente trabalha, né? Esses valores e tudo mais. Então é bem complicado. Eu acho bastante difícil, assim, até porque o campo conservador ele é muito vasto, de experiências e definições, né? Então é difícil também você saber exatamente o que é um conservador brasileiro, né? Então, para distinguir de um liberal é mais difícil ainda. Eu sei, sim, tem coisas que não fazem parte do campo liberal conservador, né? Então, por exemplo, eu não conheço nenhum conservador que tenha alguma relevância para o debate público, por exemplo, que defenda uma maior ingerência do Estado na condição da economia, né? O que você tem alguns militares, né? Uma ala do exército que é tida, interpretada como direitista por conta da história lá de 1964, que os militares combateram os comunistas, né? Então, porque eles acabaram com a guerrilha e são entendidos como a direita. Então, né, por uma espécie de oposição à esquerda, eles são a direita, mas
certamente não são nem liberais nem conservadores, né? Então essa agenda keynesiana que tentaram empurrar aí no governo algumas semanas atrás e tal, isso não tem nada a ver com a direita, né? Isso é um projeto tipicamente militar que vem desde lá do Estado Novo. Então eu tenho dificuldade de compreender, mas de qualquer maneira eu acho que o Guto está certo aí no livro, né? Assim, pedir essa união, né, entre liberais. Claro, essas pessoas têm que estar unidas, e que de fato aconteceu durante as eleições, sim, né? Sim, tirando alguns casos, né, que a gente não precisa falar aqui, mas a gente viu aí até uma adesão, né? Eu mesmo participei aí de alguns grupos liberais, e aí a gente viu, né, essa adesão, essa necessidade naquele momento de eleger ali um candidato que fosse conservador. Mas agora, nesse cenário de hoje, você acha que aconteceria isso? Sei lá. Quem é o candidato viável dos liberais? Pois é. Entendeu? Eles não têm, então assim, eles vão ter que apoiar novamente o Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, o Paulo Guedes, né? Sim. Que é obviamente um cara dentro do campo conservador, né? Embora seja economista lá, liberal, da escola de Chicago, etc. Então assim, essa distinção é natural. O que teve depois das eleições, né? Tinha aquele pessoal do Novo, a Moeda, aquela turma lá, né? Que aquilo ali é um liberal no estilo americano, né? A turma da Hillary, né? Certo. E tirando esse pessoal aí, começou a ter umas brigas, né? Então, no campo liberal, saindo da base de apoio ao governo. Mas, em geral, era uma disputa por cargos, né? Já depois da eleição ganha, né? Tinha um pessoal liberal aí que imaginava que fosse ocupar alguns cargos no governo, acabaram não sendo chamados e começaram a arrumar confusão, né? Mas eu de fato, assim, eu não vejo essa distinção não, mas o Guto tá certo, assim, é preciso, durante as eleições, se unir como aconteceu nas outras, né? Na passada, né? O pessoal que estava apoiando o Amoedo, quem mais tinha? Tinha o Amoedo, sei lá, né? O Henrique Meirelles, etc. Todo mundo acabaram migrando pro Bolsonaro no segundo turno, o próprio MBL, né? Porque viu a inviabilidade dessas candidaturas e o perigo do Haddad ganhar, né? Sim. É o que ele alerta, a gente precisa escolher a liberdade, depois é que a gente vai debater as propostas. Mas até então, né, para a gente conseguir aí levar a direita à vitória, a gente precisa ter essa união. Senão, mas o importante também, o importante ressaltar, Stephanie, é o seguinte, é que o livro do Guto, ele tem a pretensão de ser uma espécie de manual mesmo, um livro muito prático. Então ele não entra também muito nas discussões assim, do que é direita, esquerda, liberal, conservador. Ele não pretende esgotar esse assunto porque ele quer... Tanto que o livro é bem curtinho e capítulos bem curtinhos, né? Sim, ensinando técnicas mesmo. Né? Então, assim, você vê que a preocupação dele é mais assim, ensinar o que fazer nas disputas eleitorais, debates eleitorais, do que fundamentar mesmo ideias e tal. Só um minuto, Steph. Quem é? Beleza. Ele disse que eu tô fazendo a gravação, que eu já vou fazer o que ela precisa, que é o depósito, né? Beleza, aqui tá a ligação aqui pra mim. Tá bom. Inclusive, né, Silvia, é bem importante a gente ressaltar aqui que o livro tem uma abordagem conservadora, tá? Mais do que liberal aí, pra galera entender aí qual que é a pegada aqui do livro. Bom, um segundo ponto aí que é bem interessante que ele traz também é dessa avaliação que ele faz quanto ao povo, né? Então ele vai falar um pouquinho sobre a esquerda, a direita, e ele vai falar sobre o povo, que o povo é que na verdade decide as eleições. Então ali o povo em si costuma votar baseado no bolso, pensando apenas no que vão ganhar com isso. Para ele o povo não tem posicionamento político, podem votar tanto na esquerda quanto na direita, e é ele que no final das contas vai decidir a eleição. Né? E aí ele vai falar assim, como que você atinge o povo? Então o povo espera do governo e dos políticos um auxílio nas suas necessidades, que basicamente são segurança e dinheiro.
E, além disso, ele vai trazer duas coisas que são bem importantes, que é sobre a questão aí do medo e da esperança, como que isso é trabalhado, né, dentro da política. E aí ele fala, olha, para conseguir aí o apoio do povo, o candidato e o debatedor, né, e principalmente os marqueteiros que trabalham aí na eleição, precisam conseguir aí trabalhar esses dois símbolos, né, que é o medo e a esperança. E a esquerda, Silvia, a gente sabe que usa muito bem esses dois símbolos, esperança e medo. Então, a maior parte aí do esforço de marketing da esquerda nas eleições consiste em associar o candidato adversário ao medo. E a direita, vamos dizer assim, precisa também trabalhar esses símbolos, o que geralmente agora ficou mais monopolizado para a esquerda. A esquerda sabe trabalhar muito bem esses símbolos. Nisso ele está certinho, assim, porque quando você vê o que é o debate público, e aqui é bom ressaltar também que o Guto também deixa claro assim, que ele está falando assim, essas táticas que ele vai passar, principalmente na segunda parte do livro, as estratégias de discussão, são para debates públicos que estão envolvendo disputa eleitoral, né? Não necessariamente dos candidatos, pode ser do pessoal da militância, né? Mas não é assim para você discutir assim no almoço em família, entendeu? É diferente, por exemplo, do livro do Elton, que nós discutimos no último podcast, né? Então aqui ele não pressupõe aquela abertura e boa vontade, né, para com o próximo, né? Aqui não, é um ambiente, um contexto de guerra mesmo. Assim, o objetivo é vencer. Exatamente. Né? Não vencer o debate, mas vencer a eleição, né? Ou trazer gente para mais perto de você. Então ele fala, então, né, um dos fundamentos que depois vão ser usados pelas estratégias, né, de disputa, é o discurso de medo e o discurso de esperança, né? É basicamente você tentar fazer o povo ter medo do seu oponente e ver em você o motivo de esperança. Né? Exatamente. E lá pro final do livro ele mostra como isso pode ser usado, ele analisa, né, uns casos concretos em que esse tipo de coisa aparece. Né? Isso, ele fala sobre a questão das armas, do aborto, enfim, várias coisas aí que a direita muitas vezes deixa aí a desejar porque não sabe, né, jogar com esses símbolos, enfim, e passar a sua mensagem de maneira clara. Outra coisa que ele fala também, Silvio, e para os nossos ouvintes aí, né, entenderem os pontos, sobre a questão aí de saber atacar. Então, aí, a direita ela precisa saber atacar. Então, uma das coisas que ele até fala, né, não adianta aparecer ali prudente, sofisticado. Isso não dá certo. Então, ali ele vai falar, para vencer a guerra política, não dá para respeitar a esquerda, é quase impossível, porque ela visa atacar o caráter do adversário. Não há uma saída elegante para um debate desses. Então, quem quer ali passar de fino, amável e bondoso, vai ser atropelado pelo discurso da esquerda, né? Porque ele vai atacar exatamente o seu caráter. Ele até cita ali uns exemplos do PSDB, né? De alguns candidatos, dentro de alguns debates ali, que foram engolidos pela esquerda, né? Em alguns momentos aí da história e da política, e ele fala, olha, a gente precisa mostrar a hipocrisia da esquerda, né? Então não adianta, a gente precisa entender esse jogo de desqualificação e jogar isso pro colo do adversário. Assim, como ele diz, as propostas, elas não são muito relevantes do ponto de vista do debate, né? Porque, quer dizer, elas são, mas tem um meio de apresentá-las. Eu acho muito legal quando ele fala do triângulo dos 3 P's, né? Muito bom. Que ele explica que cada P é política, princípios e pessoal. Princípios, né? Então, e pessoal. Para você apresentar, né, qualquer proposta, você tem que respeitar esses 3 P's. Né? Então, se você só fala assim, minha proposta é diminuir a taxa de juros. Então isso é a parte política, mas ela é fria, não tem apelação nenhuma, ninguém presta atenção em número, as pessoas querem que você fale ao coração delas. Traga experiências pessoais, né? Exatamente. Então você tem que ter o outro P, que é o de princípios, mostrar por que é assim. Né? Vou abaixar, sei lá, a taxa de juros, porque isso vai melhorar o ambiente de negócio, as pessoas vão poder empreender mais, vai ajudar os pequenos comerciantes e tal. Então, assim, aí você tem a proposta e as razões da proposta. Ele fala, ainda falta uma coisa, que a direita nunca consegue chegar nesse terceiro P, que é a aproximação da experiência pessoal. Né? Exatamente. Que no final das contas é contar uma historinha. Né? Porque eu era um pequeno empresário e eu fali devido a
dificuldades, né? Falar que faliu, acho que não é uma boa estratégia, mas enfim, né? Tive, né, dificuldades para gerir o negócio da minha família, a carga tributária era muito alta, a gente teve que mandar funcionário embora para conseguir pagar imposto, etc. Eu sei como é difícil dormir sem saber como vai pagar o boleto da empresa. É trazer coisas concretas, né, reais ali para o entendimento de quem é o povo. Não adianta trabalhar com estatística e número, porque isso não atinge as pessoas. Sim, e criar uma empatia, né, entre o sujeito que está ali debatendo, né, ou discursando e a população. Eu estava lendo o livro, né, e eu fiquei lembrando, quando ele está falando de alguma... Na primeira parte, no ponto da primeira parte, ele fala, preciso chegar, né, à mente através do coração, né? Então você se colocar no lugar das pessoas e tal. E eu estava lembrando de uma entrevista do Bolsonaro que eu acho, na minha opinião, é que foi decisiva para ele ganhar as eleições, ou pelo menos ele despertar a simpatia de grande parte da população, que foi a entrevista que ele deu, super nervoso, quando estava tendo aquela rebelião no presídio de Pedrinhas, né? Acho que no Maranhão, se não me engano. E aí você vê que ele está super comovido, assim, emocionado, e aí perguntam alguma coisa para ele lá, que eram coisas que jornalistas faziam, né? Queria tirar alguma opinião assim, contundente do Bolsonaro para poder depois atacá-lo, né? Uhum. E aí perguntam o que ele estava achando do que estava acontecendo em Pedrinhas, que o próprio crime organizado estava matando um monte de presidiários. Aí ele fala uma coisa, né, que é chocante, mas você tocou o coração de todo brasileiro, que ninguém aguentava mais. Ele falou, porra, vocês lembram? É só não matar, é só não roubar, é só não estuprar que não vai pra lá, porra. E aí depois ele manda, né, aquelas... Isso aí virou um lema, né? Você virou um lema da Depois ele fala, me desculpem as palavras, mas os caras fodem a gente a vida inteira, porra. E aí a gente tem que ficar sustentando, realizar e tal. É a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinha. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Aquilo ali, todo mundo que viu, assim, do povão, a população brasileira, olhou aquilo. Aí falou, pô, é verdade o que esse cara tá falando. Aquilo ali ganhou o coração de muita gente, o Bolsonaro. Pessoal, ele tem esse jeitão dele aí, mas o que ele falou é o que tava na garganta de todo mundo. Exatamente, tava entalado na garganta do povão. E você vê, assim, a estratégia toda do Bolsonaro sempre foi essa, de falar, de se identificar com as pessoas, de falar o que as pessoas estão sentindo, né, de ser quase uma espécie de um canal, assim, para expressão do povo, né, das insatisfações do povo. E uma coisa que ele fez nas eleições que eu achei ótimo, porque ele se negava a entrar nas questões técnicas da economia, sobre números e tal, ele sempre falava do Paulo Guedes. Sim. Que até virou, né, a brincadeira, chama lá o posto Ipiranga, né, passar no posto Ipiranga pra perguntar. E ele não entrava nisso, porque é uma discussão esotérica pra maior parte das pessoas, né, e como o Guter fala no livro, né, fala assim, número, meu, ninguém tá interessado no número. Ninguém. Isso é uma coisa muito abstrata, né, muito abstrata. Vamos diminuir o emprego do Brasil de 14 milhões pra 10 milhões. Tá bom, mas eu vou trabalhar ou não vou nessa história toda? É isso que o cara quer saber. Sim. E aí ele fala uma coisa que eu acho fundamental, que ele fala assim, o essencial não é a proposta, mas é você mostrar que você se importa com a situação do sujeito. E aí ele você vai ganhar confiança. Exatamente. E aí ele fala de demonstrar compaixão, né? Você precisa demonstrar compaixão. A gente tem que quebrar com essa imagem da direita de insensibilidade. A gente não é sensível aos temas, às causas, enfim. E aí, ao demonstrar essa compaixão, você começa a desconstruir, né, essa imagem que a direita tem de insensível e trazer, inclusive, as minorias tão defendidas pela esquerda para o nosso lado. Eu lembro uma vez, isso foi 2006, eu acho, 2007, nem lembro mais.
estava num evento organizado pelo Ordem Livre, que era um think tank liberal que teve no Brasil durante um tempo, né? Aí estava em Porto Alegre, num evento lá dele, e aí a gente estava tendo uma reunião com um consultor, eu não lembro o nome do sujeito, um consultor, ele escreveu no Estadão na época, né? Um sujeito muito engraçado, falando sobre estratégia de convencimento, eleição, e ele estava falando, por que os liberais não conseguem emplacar, né, o discurso eleitoral liberal no povão, né? Aí ele falou, primeiro que liberal, né, nem sabe que povo existe, né? Os caras ficam lá fazendo day trade no home broker deles e não sabe de nada, né? Mas aí ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, o problema dos liberais, né, é que vocês não sabem mostrar para o povo que o liberalismo é bom para o frango ficar mais barato. Vocês chegam e falam assim, não, a BMW vai ficar mais barato, o iPhone 12 vai ficar mais barato, né? Esses bens que são fetiche da classe média e classe média alta, que a população nem sonha com isso, entendeu? Então, as pessoas o liberalismo é bom para quê? Para gente rica, né? Comprar bugiganga importada, né? Não conseguiu mostrar que o liberalismo é bom para o cara conseguir emprego mais fácil, para o cara, né, ter acesso a bens essenciais mais baratos, né, em maior abundância, ter mais escolhas, etc. Mas não conseguiam fazer. E ele estava certíssimo, né? Ele fala até disso aqui, para você ganhar as eleições, que ele vai falar ali sobre os empresários e o povo, né? Então, para ganhar as eleições, o apoio popular, a direita tem que se esquecer, né, que a medida pode eventualmente favorecer o empresário. O empresário já é de direita por si, por natureza, né? E focar ali a mensagem para o povo. Então, é o povo que importa, que decide a eleição e que vai tornar viável a implantação de programas e políticas aí para tornar o nosso país melhor. Então, essa questão é passar uma mensagem para o povo. Então, a direita ela tinha essa dificuldade, os liberais, então, igual você falou, nem se fala, né? E não focar para os empresários. Os empresários já são, na sua maioria, aí, de direita. O que vale ali é exatamente puxar o povo ali, né, enfim, né, conquistar nesse sentido. Então, deixe de falar para o empresário, comece a falar para o povo. É uma das coisas que ele fala também aqui no livro. Tem a segunda parte do livro, que eu acho que é a fundamental, que é a parte que ele elenca ali uma série de estratégias, né, de debate, vamos dizer assim, né, que serve, como você falou, né, serve tanto para o cara que de fato está disputando eleição, quanto para o pessoal que está engajado em discussões públicas, né? Seja pela internet, seja em debates mesmo, né? E ali ele abre falando da teoria do enquadramento, né? Ele até mostra uma foto assim de uma casa, né? De dois ângulos diferentes, mostra como que muda toda a história dependendo de como você tira a foto, né? Do que você mostra na foto. Assim, é o mesmo lugar, mas a foto que é diferente, né? E ele fala assim, então você pode ter a mesma proposta, né, apresentada de maneira diferente, né, para quem você quer atingir. Então você não adianta você chegar, né, para a população com um discurso todo cheio de números. Vou baixar isso, vou fazer aquilo, vou aumentar aquilo outro. Por exemplo, a questão da reforma da Previdência, né, que foi um fenômeno, né, o que aconteceu no Brasil, assim, que acho que foi o único lugar. Um fenômeno, né? Quem imaginava que uma reforma da Previdência fosse atrair tanta aprovação popular, cara? Então, qual que era a estratégia? Não era se o Paulo Guedes ficar falando que vai baixar um tri, né, vai economizar 1 trilhão, etc. Né? Foi mostrar que as pessoas deviam ter medo do futuro, com base no que a gente tinha, né, de modelo previdenciário. Ela falou assim, meu filho, se você não apoiar essa reforma da Previdência, o que vai acontecer? Você não vai conseguir se aposentar, não vai ter dinheiro, os velhinhos vão ficar sem grana, aposentadoria, né? Vovó vai ficar sem aposentadoria, porque vai chegar lá e não vai ter como pagar, né? Exatamente. E o governo soube até usar bem, né, o discurso que o Guto coloca ali na segunda parte do livro, que é o esquema vítima, vilão, herói, né? Que ele fala assim, a vítima são os idosos, o pessoal que precisa se aposentar, que trabalhou a vida inteira e não vai chegar lá, vai ter grana, né? O vilão são os políticos e funcionários públicos que comem toda a grana da Previdência, que tem privilégios, etc.,
Né? E o herói? O herói é o Paulo Guedes, tá ok? Exato, a gente conseguiu aí, ó, enquadrar essa questão aí, porque ele até fala, né, que é a esquerda que utiliza muito esse estilo aí, herói, vilão e vítima, né? E a questão, eu falo assim, eu penso nessa questão da Previdência, porque o meu pai, que estudou até a 7ª série, na antiga 7ª série, conseguia explicar isso para qualquer familiar, né, atingindo exatamente o coração, vamos perder nossos empregos, vai faltar dinheiro, então ele conseguia popularizar e isso é uma coisa assim que, olha, eu sinceramente, tenho pouco tempo ainda de vida aí, mas eu sinceramente nunca percebi, né, as pessoas indo para as ruas defender uma reforma da Previdência, né? Caramba, é porque isso realmente conseguiu atingir. Exatamente. Dita como popular pela esquerda. Direitos adquiridos, etc., aquela coisa toda. Né? Então, isso foi sensacional, né? O governo conseguiu usar. E quando você vê a descrição que ele faz no livro, é justamente assim, né? Não sei se tinha alguém lá no governo planejando isso, eu duvido, porque a comunicação do governo é péssima. Mas você vê, a estratégia, quando ele descreve, bate certinho. Até acho engraçado esse livro, né? Cruzado de Direito, que ele é meio como o ovo de Colombo, assim, né? Você vai lendo e fala, porra, mas é óbvio isso aqui. Claro que é assim que as coisas funcionam, é assim que você tem que, de fato, discutir. Mas você só se liga na hora que ele explicita, né? O que ele chama de estratégia, né? Exatamente. Uma coisa que ele fala também que eu achei super interessante, Silvio, é a questão das expressões, né? Das palavras. Então, a direita tem que saber usar as palavras, tá? Ele fala assim, quando as pessoas falam sobre agrotóxico, a gente sabe que a palavra tóxico é associada a algo ruim. Então, vamos colocar defensivo agrícola, porque defender é bom. Então, essa jogada de palavras, né, é uma coisa assim, super interessante que ele trabalha no livro e que é uma realidade. As pessoas prestam atenção nesses termos e fazem associações. Então, porque o que acontece? A esquerda usa isso direto. E o que ele está chamando a atenção ali, veja, não é exatamente o que falando, assim, dá a impressão que ele está criando um manual do canalha, né? Mas não é isso. Não assim, é isso. O que você precisa fazer para ganhar uma eleição. Mas isso quer dizer o quê? Que o seu oponente também está fazendo. Então, assim, eles vão tentar usar, né, o que eles chamam de palavras tóxicas e rotulagem, etc., o tempo todo contra você. Então, o que ele faz? Se você entrar nisso, primeira coisa, você precisa bater primeiro. Né? Então, você tem que determinar quais são os termos, né, quais são as palavras, né? Então você tem que usar palavras que causem a menor reação emocional negativa possível, se você quer que as pessoas se simpatizem, que você venham para o seu lado. Sim. Né? Então você tem que usar, e isso já determina os termos da conversa, a mesma coisa da rotulagem, que ele fala, você precisa rotular, né, oponentes de um jeito, né, que resuma a perspectiva, né, você precisa toda vez ficar explicando, né, mas que também atrai a simpatia do eleitor. Eu acho engraçado que ele fala assim, a direita começou a chamar o Lula de cachaceiro, né, de pinguço. Só que o pinguço é um cara do povo, né? Ninguém é contra o pinguço. Ninguém é contra o cachaceiro. Só reforçava o estereótipo de homem do povo, quando na verdade assim, o Lula é um milionário, membro da elite, né? O cara tem patrimônio milionário, ele ganha 400 mil para dar uma palestra, né? Tinha um triplex no Guarujá, essas coisas, né? Então assim, mas a própria direita acabava reforçando esse estereótipo de homem do povo, né? Que as pessoas gostavam. E aí ele menciona o caso oposto, que foi o do Aécio Neves. Do Aécio? Que ficou com fama de cheirador de cocaína, então era o cheirador, né? E aí sim, a cocaína é uma droga da elite, que movimenta o crime organizado, etc e tal. E aí colou, entendeu? Daí isso era negativo. E daí, exatamente, ninguém quer se identificar com o cheirador de cocaína. Eu falo assim, então é preciso, né, trabalhar essa rotulagem nos inimigos, né, nos oponentes. Exatamente. Ele até coloca que é sobre a questão do não, né? Que o não, ele, na verdade, ele tem uma missão muito difícil, né? Muito complicada a missão do não. Quando você vai rotular alguém, e aí ele usa até um exemplo, né? Eu não sou ladrão. O que fica na cabeça das pessoas, né? O eu e o ladrão. Então, essa questão da rotulagem, o não, quando a pessoa se nega apenas, né, aquilo que está sendo acusada,
a coisa se complica, porque a pessoa vai ficar com outras palavras ali batendo na sua cabeça. Por isso que uma das estratégias é exatamente ali se indignar com a abordagem feita pelo adversário, né, e afirmar ali que essa rotulagem é moralmente abjeta, hipócrita, e jogar trabalhar esse aspecto de uma outra forma. E jogar isso você não pode se defender de uma rotulagem negando. Isso, vai se indignando. Indignação, né? E devolvendo a acusação. É como se distraindo o oponente, né? A plateia, vamos dizer assim, né? Levando a acusação para o seu adversário. Ele dá um exemplo muito engraçado num debate nos Estados Unidos, né, em que o mediador abre o debate, era um debate presidencial, perguntando para o senador: olha, a sua ex-esposa deu uma declaração esses dias, uma entrevista, em que ela disse que o senhor foi pego em adultério e fez para ela a proposta de ter um relacionamento aberto, um casamento aberto e tal. E aí o senador simplesmente não responde. Ele fala assim: olha, é um absurdo que num debate presidencial, né, você abra o debate com esse tipo de baixaria. Né? E aí começa a descer o cacete na mídia, né? Por isso é difícil, por isso que não aparecem bons candidatos para a presidência da República, porque ninguém quer governar o país sendo execrado pela mídia dessa maneira, etc, etc. E daí, ele devolve. Exatamente. E o assunto morre. Aquele que ataca é aquele que sempre prevalece, né? Isso. Se você simplesmente ali recebeu o ataque, e ele até, acho que cita um exemplo ali do Geraldo Alckmin, né? Recebeu vários ataques ali em um debate e ficou por isso, né? E aí é lógico que quem está ali assistindo aquele debate e tudo mais, fica com a impressão de que no caso, o político que está sofrendo ataque não está se defendendo, é fraco. E é culpado, né? E aí fica com essa imagem, né? Tem um vídeo que eu acho sensacional que mostra isso aí, do Quercia, do Roda Viva. Um jornal que pratica o jornalismo que o seu jornal pratica não merece consideração. É um jornal odioso, quer dizer, caluniador, quer dizer, que evidentemente pratica um jornalismo que não devia efetivamente ser respeitado. E é isso que eu acho. Deixa eu só falar para o governador o seguinte: olha aqui, governador, eu tenho 27 anos de profissão, passei por vários jornais. O senhor não tem o direito de chegar aqui e falar que eu não expliquei. Não, o senhor não explicou. O senhor está fazendo o jogo do seu patrão aqui dentro. Não é verdade. Isso eu não vou admitir. Repara uma coisa. Tá bom? Olha só. Repara bem uma coisa. O senhor falou, agora deixa eu falar. Tá certo? O senhor está alegando, o senhor está remetendo uma briga que o senhor tem, uma disputa que o senhor tem pessoal com o doutor Júlio Mesquita. Para lembrar o senhor, o doutor Júlio Mesquita foi absolvido naquele processo. E o senhor trata disso como se isso não fosse verdade. Não é? Essa é uma questão que eu não quero tratar, o senhor trata com ele. A minha questão é a seguinte: quando eu lhe falei da minha perplexidade como cidadão, tá certo? É porque isso é verdade. Tem aqui, mentira. Eu trouxe aqui. É mentira. Vários recortes. É mentira. Da Veja. Mentira. Da Folha de São Paulo. É mentira da Veja. JB, mentira do seu jornal. Globo, do Estadão, mentira. Tudo mentira. Mentira de vocês. É mentira. Mentira de vocês. Vocês são os mentirosos. Todo mundo é mentiroso. Você é um mentiroso também. Mentiroso. Mentiroso. Mentiroso, caluniador. Caluniador e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Mentiroso e caluniador. Mentiroso. Caluniador, mentiroso. Mentiroso. Caluniador e mentiroso. Mentiroso e caluniador. O seu jornal é mentiroso e caluniador. Vocês são. Doutor Quercia, por favor, nós gostaríamos de continuar o programa. Xavier, por favor. Você quer ganhar no grito? Não vou admitir com essas conversas, não. Não é isso, não. Você que tem que parar de falar mentira no seu jornal. Mentira! Calúnia do seu jornal, do safado do seu patrão. Doutor Quercia, só um instantinho, por favor. Vamos à pergunta agora do jornalista Ibsen Spartacus do Jornal Novo. Por favor. Mas ele não vai responder a minha pergunta. Um instantinho, por favor. Eu acho que nós deveríamos... Eu não tenho nenhuma questão de responder a dúvida de responder a sua pergunta, porque a sua pergunta é um absurdo. Viu? Vocês são caluniadores e você está aqui para fazer o jogo do seu patrão. Não, tudo bem, tudo bem. Agora, caluniador... Caluniador, vocês são, você é. Toda a imprensa. Você é. Toda a imprensa. Caluniador. É toda a imprensa. Caluniador. Claro. Safado. Safado é o Vocês todos senhor. são. Safado é o senhor. Você que é safado. É o senhor.
Seu calão. O senhor que é safado. Você que é safado, seu canalha. Eu não enriqueci. Canalha. Você é um canalha. Você é um canalha. Você é um canalha, safado. Enriqueceu sem Malanga. Malandro é você. Malandro é você. Malandro. Malandro é você. Safado. Por favor. Canalha. Canalha é você. Por Safado. favor. Então, Caluniador. ele é que é canalha, ele é que é malandro, ele enriqueceu. Por Sem favor. explicar. Você é um malandro, porque o seu jornal é malandro, você faz o serviço do seu patrão. Doutor Quercia, por favor. Meu caluniador. Não, caluniador. Xavier, por favor. Mistificador. Safado. Caluniador é o senhor. Safado, você que é safado. Safado é o senhor. Você que é safado, seu Safado é o canalha. senhor. Safado é o Você cala a senhor. boca aí, viu? Tem que explicar ao povo brasileiro. Xavier, por favor, instantinho, por favor. Doutor Quercia, Cala a boca. por favor, instantinho. Explicar como Cala a boca. Cala a boca, seu malandro. God's golden show. You need to hold God's golden show. Ai, ai. Outra coisa aqui é sobre a aparência do candidato. Que ele fala um pouquinho ali e ele até vai ressaltar aí o João Dória. O povo tem que ajudar bastante no caso, a questão da aparência, né, que ele vai falar assim, ó, por exemplo, se o seu adversário te pinta de elitista, né, insensível, mesquinho e tal, aí você vai chegar ali, né, de suspensório e suéter, não vai ficar legal. Então, até ele lembra ali do João Dória, né, então, às vezes, a questão da aparência, ela não pode reforçar aquilo que está sendo, né, atacado, porque o povo não gosta muito assim, dessa imagem, né, de elitista, dessa pomposidade toda aí. E aí ele fala, olha, cuidado com a aparência, porque o adversário pode ganhar, inclusive na questão da aparência aí. Porque você, né, no caso ali, alguns candidatos apareciam nesses debates aí, vestidos para... Pois é, o Dória assim, é o Mauricinho, mas durante a eleição, o que ele fez? Ele se despiu, né, que ele já tinha feito isso. Lembra quando ele se vestiu de gari e foi de manhã lá, limpar a rua e tal? Então, mas ele se despiu do seu... durante as eleições, ele se despiu do seu suéter roxo, lilás, né? E da sua calça branca de lycra, enfiada no rabo, e vestiu a camisa lá do Bolsonaro, né? Meu país, né? Meu partido é o Brasil, e assumiu todos os trejeitos do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Mas no início, Silvio, eu me lembro que ele começou assim, ele tinha essa aparência mesmo, né? Tipo assim, elitista, depois que ele começou a usar aí, já observar que a aparência aí contava nesse sentido. E aí ele começou a se bolsonarizar. De um homem forte, um homem do povo. Uhum. Mas foi isso, que ele teve que se adaptar, senão ele certamente não teria levado mesmo, né, a eleição. Outra coisa que ele fala é sobre a importância da persuasão e de mensagens que colam. E aí ele usa até o exemplo do Donald Trump, quando o Donald Trump, ali nos seus discursos, antes das eleições ali de 2016, né, falava ali, vamos construir um muro. Então ele colou uma mensagem, né, naquela época, e ele era ovacionado, aplaudido, né, de pé ali pelo pessoal que ouvia ele. Então, nesse sentido, ele fala, olha, é necessário que a direita grude, ele tenha uma mensagem pegajosa, né, que o povo entenda, como se fosse um refrão de uma música chiclete, assim, repetida diversas vezes. Então ele fala assim, essa necessidade da mensagem pegajosa, que o Trump fez, e fez muito bem em 2016, e que, né, é necessário dentro desse debate, né, essas mensagens pegajosas que realmente como colam na cabeça do eleitor. Falando da entrevista do Bolsonaro, é só não matar, é só não roubar que você não vai pra lá, porra. Né? Uhum. Isso sim, todo mundo compreendeu, né, a mensagem, né, quer dizer, isso nem era ainda no ambiente propriamente eleitoral, né, e por mais assim, que do Bolsonaro tivesse um monte de propostas, etc., o foco era a segurança pública, né, e tinha, né, o slogan dele de campanha, né, que era a coisa assim, por mais conservador e mais Brasil, né, que Brasil acima de tudo, aí. Deus acima de todos, é isso. E uma coisa, isso pegou, mas ainda acho que da eleição o que mais pegou foi o do... meu Deus, como que era o nome daquele cara? Que era o meu candidato, o Glória a Deus. O Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo, isso. Eu tinha esquecido dessa figura aí. Glória a Deus, nossa, isso realmente colou, hein? O Trump é mestre nisso aí, né? Nossa, se pensar
a gente até conversou com o Christian, né, do negócio da fake news, mas quem cravou o termo mesmo foi o Trump. Mais que já se falasse disso, mas foi... Pra que ele falou mesmo, CNN, não Silvio? foi? Você lembra? Acho que foi. Foi pra CNN? Foi. Bom, outra coisa aqui que vocês, inclusive, sempre falam, né, sobre a questão dos processos judiciais. A direita é diariamente aí caluniada, responsabilizada, né, por crimes e tragédias, e essa estratégia, né, de processar não é uma, vamos dizer assim, não é uma realidade para a direita, né? Então a gente geralmente é rotulado, isso o Guto ele traz, rotulado de racista, de fascista, homofóbico, que odeia pobre, que odeia mulher, e a gente não tem uma reação jurídica a essas ofensas públicas. E a esquerda faz o tempo todo. Né? Queria que você falasse um pouco, Silvio, por que dessa necessidade? Por que é necessário, sim, a gente conversou processar? bastante sobre isso aí nas lives da semana passada, né? Nas super lives, do Brasil Sem Medo com o Terça Livre e o Comunicação e Política. Para o Guto, eu concordo absolutamente com ele, assim, a importância dos processos judiciais, ele tem uma importância política, porque ele cria fatos políticos. Eu acho assim, a questão não é nem ganhar, na verdade, o processo. É transformar ele num... desgastar o adversário e ganhar dividendos políticos com ele. Por exemplo, é o que a esquerda faz. Por exemplo, tem uma estratégia manjada da esquerda, né, que assim, a esquerda vai lá, né, Bolsonaro nomeou o delegado agora para a Polícia Federal. Qual que é a estratégia dos partidos? Não foi o que eles fizeram agora, mas eles fazem isso com outras coisas, né? Qual que é a estratégia? A esquerda vai lá, os partidos de esquerda vão e entram com uma ação no STF. Só que o STF não é competente, né, para isso. Né? Tem que vir uma denúncia pela PGR. Aí o ministro do STF manda o processo de volta para a PGR. E a PGR tem que protocolar a denúncia, enfim, tem que dar encaminhamento para aquilo. Então o que acontece? A notícia que fica é justamente a notícia da volta. Então você vai lá, os próprios partidos colocam na imprensa, né, e sai no jornal. Né, sei lá, ministro Fachin pede para procuradoria abrir inquérito sobre tal coisa. Né, pede para investigar Bolsonaro. Ou o ministro entra com uma ação contra Bolsonaro na PGR. Coisas assim. Quando, na verdade, não é só um trâmite burocrático de praxe, né? Quer dizer, não foi uma iniciativa do STF. Ele só está mandando o documento para quem compete. Mas isso se você ganha politicamente, porque isso desgasta a imagem do sujeito, né? Afinal, ele está sendo alvo de uma investigação do STF, da Procuradoria, etc. Mas o processo em si, quando você move a ação, é como ele diz, né? Ele descreve no livro as várias etapas, né? Os vários efeitos que ele tem. Sim. Primeiro que o processo é um ataque. Os processos sempre são públicos, a abertura, e ninguém lembra jamais se o processo foi arquivado ou não, né? Ver o que deu. Então, por exemplo, se você move uma ação e ela é considerada improcedente contra o seu oponente, ninguém vai lá verificar o que aconteceu com aquela ação. Vamos só lembrar que ele foi processado. Ninguém lembra se o sujeito... Ninguém sabe quando a pessoa é absolvida ou não. Isso nunca é notícia. E você coloca o adversário na defensiva, ele precisa se defender, né? Por exemplo, teve uma ação que o Paulo Martins ganhou contra a revista, o deputado, né, Paulo Martins, contra a revista Carta Capital, será? Não me lembro se era Carta Capital, uma dessas revistas de esquerda, que chamaram ele de fascista. Ele fez certinho, ele fez o que o aliás recomenda aqui no livro, ele foi lá e processou, e ganhou a ação. O que acontece? A Carta Capital não chama ninguém de fascista. Exatamente. Né? Matou-lhe. Pensam duas vezes antes de qualquer... Né? E o Olavo vem falando disso há muito tempo, né? Que não só a direita, mas sobretudo o governo deveria processar quem o calunia. Porque há muita coisa que é dita sobre o Bolsonaro ou sobre o pessoal da direita que eles não reagem no âmbito da justiça. Nossa! E aí, assim, o cara recebeu um processo, toma 2, 3, ele já baixa a bola, porque dá muito trabalho. É muito desgastante você ter que resolver tudo na justiça. Então o nego vai falar e vai pensar duas vezes antes. Exatamente. Silvio, você quer falar mais alguma coisa, algum ponto aí do livro, talvez? Alguma coisa aqui pra gente discutir? A grande coisa do livro, na verdade, acho que são as análises de casos que tem no final, né? Ele analisa vários casos no final do livro, sob o ponto de vista
assim, dessas armas de debate, né? Então ele analisa lá a própria eleição de 2018, ele analisa isso que você citou, né? O debate do Alckmin, o debate em torno do controle de armas. Uhum. Ele dá exemplos, né, para conquistar os eleitores em temas polêmicos, né? Armas, aborto, minorias, aborto, exatamente. E assim, olha, pessoal, vale a pena porque é muito assim, igual você falou, tipo, parece uma coisa, né, boba, que a gente já sabe, mas quando você lê, você fala, caramba, isso estava sendo deixado de lado e a gente... A grande coisa do livro é sintetizar tudo isso, primeiro, numa linguagem muito, muito simples. Tem uma carinha de manual mesmo, assim, o livro ele não é um manual exaustivo, né, ele estabelece algumas estratégias e dicas, né, de como ganhar, vamos dizer assim, esses debates, e ele é curto, assim, tudo é muito, muito rápido, você lê o livro muito rápido, e você vê logo, né, a utilidade prática daquilo que ele está falando. Eu acho que esse livro é fundamental esse ano, porque a gente vai ter eleições municipais. Exatamente. E as eleições municipais, elas, em geral, são bem premiadas por esses debates locais, né? Então, o candidato sempre chamado, os candidatos a debater lá na associação dos funcionários de não sei de onde, na associação médica, na OAB. A cidade inteira fica movendo os candidatos para ouvir eles falar. E o que acontece agora, eu acho assim que é essencial. Por quê? Porque é por meio da eleição municipal, né, ou por meio das eleições municipais, que o PT e a esquerda, de forma geral, vai tentar se reconstruir. O que acontece? Como a eleição municipal, o cara não precisa abordar pautas nacionais, o PT vai conseguir fugir da acusação de corrupção, do mensalão, etc. Aqui em Londrina eles já tentaram fazer na última eleição, eles já não apareciam mais com as cores vermelhas da campanha, ela tem um rosinha, assim, mais bonitinho. Uhum. E focaram especificamente em pautas da cidade, tentavam fugir do debate público nacional. Sim. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu bater bastante aqui no PT em Londrina, e nenhum candidato do PT foi eleito. Sim. Na verdade, nenhum candidato de esquerda foi eleito para a Assembleia, para a Câmara Municipal. Mas por quê? Mas porque, no final das contas, a gente usou uma série de estratégias que ele fala aqui. E nas cidades pequenas, né, Silvia, é muito mais fácil de se camuflar. Esse é um livro que eu julgo essencial para todo mundo que for ser candidato agora, e para o pessoal que está engajado aí nas eleições de alguma maneira, na sua cidade, seja ajudando os candidatos, ou no debate público, etc. É um livro fundamental, né? Você vai ler assim, em 2 dias, andar com ele embaixo do braço um tempão, anotando. Exatamente, vale a pena observar os debates, né, tendo em mente o livro, fazer algumas anotações, né, tentar ver a esquerda discutindo e pegar assim, qual que é a estratégia que ela está usando, porque ele dá muitas dicas de como desmontar a estratégia adversária, né? De como se defender, vamos dizer assim, e contra-atacar. Então, eu sinceramente, assim, acho que foi por isso que a gente escolheu, né? Porque ele é um livro essencial para estar na estante dos conservadores, sobretudo quem está engajado na eleição agora. Porque ele é um livro prático, ele vai direto no ponto, ele não vai ficar te enrolando, você vai ler e já sair sabendo o que é para fazer. Exatamente. Então, o Silvio já deu aí, falou um pouco sobre a relevância, né, a importância de ler essa obra, né, refletir sobre a estrutura, né, da política, principalmente de direita, em termos de estratégia, de discurso. Então, assim, se você quer prevalecer, né, na política e aos aspirantes, aos próprios políticos, né, que já estão aí envolvidos nesse meio, vocês precisam construir aí um caminho que não é fácil, mas é possível, né? Afinal, como diz o Guto, a política não é uma ciência exata, né? Mas é uma arte, e quem melhor souber dosar esse discurso será o vencedor. Então, para que vocês consigam as vitórias, é necessário entender as estratégias, que as estratégias e o próprio discurso são cruciais, e que a direita deve sempre mirar aí o coração do eleitor. Gente, por isso, compra esse livro aqui, porque realmente ele é um guia aqui, que não só, né, os aspirantes, os políticos, mas que toda pessoa deve ler para a gente entender um pouco aí. Uma coisa que uma espécie de efeito colateral, vamos dizer assim, do livro, é que ele mostra a cabeça do esquerdista. Ele mostra bem qual que é a moralidade pública do esquerdista e o que ele está disposto a fazer para ganhar, para alcançar o poder. Então, mesmo que você não tenha interesse, mesmo você não vá debater, você não é uma pessoa que está interessada
em ser político, enfim, etc. Envolvida diretamente com política, é bom para você entender exatamente como a esquerda manipula as pessoas, às vezes, que às vezes até você está sendo manipulado. Bom, Silvio, vamos para as indicações, então, de leitura aqui. Deixa eu ver aqui a nossa listinha. O primeiro livro aqui é Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, do Arthur Schopenhauer, com a introdução e notas do professor Olavo de Carvalho. Esse livro, né, depois você pode até falar um pouquinho melhor, Silvio, mas esse livro aí basicamente desmascara aí os esquemas de argumentação maliciosas e falsas, né? O texto é muito bom e é enriquecido aí pelos comentários e acréscimos do Olavo de Carvalho. Esse livro é fundamental também para quem está nesse negócio do debate público. Na verdade, ele não é exatamente um manual para você ganhar qualquer debate sem ter razão, como diz o título. Uhum. Ele é, na verdade, um livro para você não ser feito de trouxa. Ele é um manual para você não ser feito de trouxa num debate. Então, e as notas do Olavo são uma preciosidade, né? Ele vai mostrando em cada uma das várias estratégias que o Schopenhauer coloca no livro. O Olavo faz extensas notas mostrando como isso acontece na realidade política brasileira. Então ele pega, né, coisas que estão no debate público, né, e mostra como os intelectuais, os políticos, os publicitários vão usando aquelas estratégias erísticas, né, que o Schopenhauer chama, para enganar as pessoas, fazer todo mundo de trouxa. Então, apesar do livro ter esse título irônico, vamos dizer assim, né, ele é mais um manual de defesa, né? Sim. É um livro muito bom. E tem uma edição nova pela Auster, edição recente, que foi corrigida e tal. Tá lá na nossa livraria do BSM. Isso. Todos os livros aqui que eu vou citar para vocês, tem na livraria BSM. Então, só correr lá e comprar. Outro que a gente tem aí para indicação é Mentiram e Muito para Mim, do Flávio Quintela. Então, a obra aí vai expor aí, acho que 19 mentiras. Aí me fala se eu estiver errada, Silvio. Comuns aí, ouvidas e lidas nas escolas, universidades, jornais, revistas, programas de televisão, e que estão na boca das pessoas, dos intelectuais, dos políticos e de muitos manipuladores de opinião. Esse livrinho do Quintela é uma espécie de introdução, vamos dizer, ao debate direita versus esquerda, né? Para os direitistas. O Flávio fez uma coisa muito legal, que foi pegar, né, vários mitos, né, que a esquerda conta, né, sobre vários assuntos, e desmascarar um por um numa linguagem também muito clara, muito acessível, e sempre em capítulos curtinhos, assim. Tem várias, vou dar um exemplo, né? O PSDB é de direita. É que hoje em dia a gente já sabe, né, disso aí, mas na época que o livro foi escrito, a maior parte das pessoas ainda acreditava que o PSDB era um partido de direita. Aí ele demonstra lá, por A mais B, como o PSDB é um partido de esquerda, como que surgiu, né, dentro das fileiras da esquerda, as propostas da esquerda, etc. É um livro também, assim, para quem quer entrar, mas muitos desses mitos sobrevivem até hoje. Então, para quem vai entrar esse ano nessa esfera de debates públicos, é um livro essencial, tem que ter na ponta da língua. Outro livro aqui é O Imbecil Coletivo, de Olavo de Carvalho, né, onde Olavo ali expõe a intelectualidade brasileira aí, mostrando as contradições e a falta de reflexão das próprias ideias que a mídia aí processa, né? Mostra ali, né, a redução da vida intelectual, que essa redução da vida intelectual ao jornalismo serve para limitar, profundamente empobrecer, né, o próprio pensamento. O imbecil é a Bíblia, né, do debate político e cultural do Brasil, né? O que o Olavo fez, o livro é de 97, se não me engano. O que o Olavo fez foi, assim, debater com todo mundo que estava dando opinião no debate público na época, nos anos 90. Ele discutiu com todo mundo nesse livro. Ele vem de uma trilogia, Silvio, mas assim, dá para ler separado, né? Já li ele, mas ele vem de uma trilogia, né? Ele faz parte de uma trilogia com O Jardim das Aflições e A Nova Era e a Revolução Cultural. Mas são livros que foram escritos em momentos diferentes e que abordam assuntos diferentes e podem ser lidos separadamente sem nenhum problema. Mas o Imbecil Coletivo, assim, é a Bíblia, né? Assim, é onde o Olavo ali exerce o seu sadismo, né? E fica torturando os seus debatedores. E não é um livro, assim, não é um manual, né, de discussão pública, é a discussão pública acontecendo,
Mas o leitor inteligente vai conseguir absorver dali várias técnicas, estratégias que o Olavo usa, na verdade para expor, né, as besteiras que as pessoas falam publicamente. Quer dizer, se a pessoa não leu o Imbecil Coletivo, eu não sei nem o que tá ouvindo a gente, né, cara? Tem que desligar isso aqui pois e ler o livro. Né? Mas vai saber, né, Silvio? É bom sempre ter ele. E assim, mesmo que quem leu, né, alguma vez, aí, gente, essa obra tem que reler aí 1000 vezes, porque é incansável, assim, é muito boa. O meu exemplar do Imbecil Coletivo, ele nunca está na estante. Ele sempre está andando pela casa. É um livro assim que, sei lá, eu estudo com o Olavo já há quase 20 anos, sabe quanto tempo? E o livro, 20 anos. E o livro fica indo e voltando, assim, ele tá na minha mesa, tá no sofá, às vezes fica no banheiro, às vezes fica na sala. Mas você sempre tá folheando. Primeiro porque ele é divertidíssimo. Nossa. Você ri, assim, o livro inteiro. A capacidade do Olavo de fazer piadas, comentários engraçados, né? Dar apelido e tal, é um negócio... Não tem pra ninguém. E é um livro que você sempre pega ele na mão, né? Porque você pode ler ele de qualquer ponto, né? Você pode abrir o livro em qualquer artigo e ler, né? Ler ele na sequência toda do... Então, assim, ele tocou ele o tempo inteiro. Ótimo. É um livro que sempre a gente tá indo voltando, até porque, embora o Olavo, nesse livro, ele tenha desativado, né, aqueles intelectuais com quem ele estava discutindo, os assuntos voltam, né, por meio de outras figuras tétricas aí do cenário cultural brasileiro. Uhum. Então, às vezes, as pessoas estão perdendo tempo com um conjunto de ideias que o Olavo já debulhou lá atrás, há mais de 20 anos. Então, às vezes, compensa pegar o livro para dar uma olhada, né, uma relida, uma respirada, e falar, isso aqui estão requentando a besteira que algum intelectual esquerdista já tinha falado lá nos anos 90, que o Olavo já tinha detonado. Isso aí. E o último aqui, do Paul Kinger, Manual Politicamente Incorreto do Comunismo. Então, um professor aí, né, de ciência política, Paul Kinger, trucida aí, né, nesse livro aí, e fala ali sobre a questão... Ele mostra ali, na verdade ali é um guia politicamente preciso do comunismo, né? Então, ele trucida esse e outros lugares comuns aí sustentados pelos defensores desse movimento político, que é indefensável, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, Silvio? É a característica dessa coleção, né? São livros bem básicos, mas eles não são superficiais, né? O que ele faz? Ele mostra todo o movimento da esquerda na sua história e vai contando a história do jeito que ele não aprende, né? Do jeito que ele deveria ter aprendido na escola e não aprendeu, ou nas universidades. Então vai mostrando os crimes, os ditadores, as ideias furadas, os golpes que o comunismo deu, as variações do comunismo, uma série de movimentos paralelos. Também, para quem está interessado no debate, é essencial, porque você precisa conhecer o seu inimigo. E hoje eu acho, sim, o mercado editorial brasileiro, eu acho que é a melhor introdução que tem ao comunismo, do ponto de vista conservador, né? É esse livro. É o mais basicão, muito divertido, muito engraçado. Inclusive, acho que a gente vai falar de um deles aqui em Esther, Vamos falar. Vamos sim. De algum desses manuais politicamente incorretos aí que tem do comunismo, mudanças climáticas, da civilização ocidental, tem várias coisas, né? Do feminismo é muito engraçado também. Mas esse eu recomendo para quem está interessado, não sabe nada sobre comunismo, assim, sabe que o negócio não presta, pega esse livro. E ali ele dá várias ideias também, né, de debate, como refutar a esquerda, né, como desmontar as mentiras que a esquerda conta. É um livro valioso. Então, né, vamos finalizar aqui, né, o nosso podcast de hoje sobre o livro Cruzada de Direita, um guia para entender o povo e nocautear a esquerda em todas as eleições. Lembrando mais uma vez que todos os livros aqui debatidos estarão disponíveis na livraria BSM. Agradeço a sua presença, Silvio, mais uma vez. Muito obrigada. Sempre um prazer discutir os livros aqui com você, poder ajudar os nossos ouvintes a montar uma biblioteca mínima de livros interessantes e bons. Agradeço, então, a todos os ouvintes e até a próxima, pessoal. Um grande beijo.